Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, dos nossos vereadores e, no caso, quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Thalita, cadeirante do PSB. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Oficialmente ao nosso estúdio agora. Boa tarde, obrigada por estar me recebendo aqui pela primeira vez, né? É muito bacana estar aqui depois de toda essa pandemia, né? Durante a pandemia, estamos ainda vivendo a pandemia, mas estar presencialmente aqui faz toda a diferença, né? Pois é, no nosso último encontro, até dei uma passadinha no seu gabinete, né? Falei, não, vai chegar o dia que vai conhecer o estúdio, ainda nem tinha entrado aqui direito, né? Pois é. Agora dá para ter a experiência completa de ser feliz de estar aqui. E como que está sendo não essa emoção de estar aqui, como está sendo esse novo mês, né, que passou, a gente conversou no mês passado, já deu para melhorar, como você pode ver, né, passou a aceitar pessoas aqui no estúdio. Isso significa o quê? Significa que a pandemia estava em queda, ainda bem, está melhorando. Mas a gente não pode parar ainda de se cuidar, né, vereadora? Não, de forma alguma, a gente ainda tem que continuar mantendo o máximo de isolamento social, distanciamento social, continuar usando o álcool gel, as máscaras. É super importante que a gente continue respeitando essas medidas de segurança, né? Mas deu para sentir uma diferença desde o fim daquele plano São Paulo, que acabou, né? A gente acabou passando aquelas fases, fase laranja, fase vermelha, acabou passando. Deu para sentir essa diferença de um mês para o outro, assim? Existe uma flexibilização maior agora do comércio, né? As pessoas ainda estão descobrindo, né? Tem acontecido muitas lives também de médicos falando o que a gente já pode ficar um pouquinho mais tranquilo, que ainda a gente precisa manter ainda uma rigorosidade fervorosa. Sim. Então, dá para sentir um pouquinho de diferença. A gente viu também uma queda nos leitos, né? No sentido da ocupação dos nossos leitos em relação ao Covid. Então, dá para a gente ficar um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem que manter todas as medidas de segurança, que a gente ainda está em pandemia. Infelizmente. Mas vamos entrar então na nossa pauta, que a gente tem bastante tempo para discutir. A gente continua no tema saúde, mas não falar de pandemia. A gente já falou bastante até de pandemia, né? Nos últimos programas a gente fala bastante, não tem como fugir. Mas a gente vai falar agora sobre acolhimento para dependentes químicos. A vereadora fez um requerimento aí pedindo informações. Como é feito esse processo, se é feito esse processo, né, Thalita? Como surgiu a ideia de pedir essas informações? Teve alguma denúncia? Ou se o gabinete mesmo que percebeu essa demanda? E eu quero saber também se já teve resposta. Certo. Bom, a questão das pessoas em vulnerabilidade social é uma bandeira nossa, né? Uma luta nossa. A gente quer olhar para essa classe, a gente quer olhar para as pessoas realmente que mais precisam na nossa sociedade. Então, a gente já é um gabinete aberto a isso, com esse compromisso de mandato. E a gente recebeu recentemente no nosso gabinete o pastor Pacheco, né, que faz um trabalho aqui na nossa cidade de reabilitação, né, de recuperação de mulheres dependentes químicas que estão em situação de vulnerabilidade. É uma casa, né, de acolhimento, no qual existe toda uma ressocialização, né? Existem vários trabalhos que acontecem lá. Tem a questão do acompanhamento médico, que o pastor orienta elas a procurarem realmente uma orientação médica. Tem uma questão de atendimento psicológico também, que o pastor consegue voluntários, né, para trabalhar na casa. E foi a pedido do pastor, né, que faz esse trabalho de recuperação importantíssimo na nossa cidade, que a gente teve a ideia aí junto com ele de fazer essa solicitação, até para a gente fazer a solicitação dessas informações, até para que a gente possa cobrar políticas públicas, né, voltadas para a recuperação dessas dependentes químicas, porque é uma questão de saúde, é uma questão social também, e a gente precisa de políticas que consigam recuperar essas mulheres para que elas voltem para a sociedade, para que elas tenham uma qualidade de vida como qualquer cidadã, né, taubatiana. E nesse sentido, não dá para a gente depender somente das instituições que fazem trabalhos maravilhosos, mas o Estado, né, o governo no geral, ele tem que estar trabalhando junto, porque, como eu disse, é uma questão de saúde pública. Então, foi nesse sentido que a gente está aí tentando entender qual é o plano de ação do município em relação a essa questão. E já teve resposta? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas a gente tem aquele CRAS até aqui pertinho, o prédio até... alguns vereadores falaram que o prédio estava em mais condições e tal, já dá para perceber que pode melhorar. Pode, com certeza pode melhorar. Realmente, o que o pastor passou para a gente, né, é a falta de saber aonde recorrer. Ele trabalha com essas recuperações, né, dessas mulheres, mas não consegue encontrar realmente
na gestão pública, uma política que realmente auxilie, que caminhe junto para essa recuperação, né? Tanto na saúde, quanto na questão social, quanto na reintegração no trabalho também dessas mulheres. Então, tem toda essa questão que a gente quer entender como que o município pretende agir ou se já está agindo de alguma forma. De alguma forma, até a gente percebe que tem, mas é bom saber detalhadamente. Da qualidade, né? Exatamente. E com a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas acabaram também entrando nas drogas por desespero, né? Acabam procurando alguma solução ali para minimizar o que está sentindo. Então, é um problema que está crescente. Infelizmente, a gente também observa que a gente teve vários crimes na cidade. Muitos perceberam que foi meio acerto de contas relacionado ao tráfico. Então, como você disse, envolve várias esferas o problema da dependência química na cidade. E isso esbarra na nossa vida, né? Pessoas que não têm esse problema de saúde, que não passam por essa questão, isso acaba esbarrando na vida de quem também não passa por essa situação, seja na família, né? Ou seja pessoalmente mesmo, porque essas pessoas ficam em situações de vulnerabilidade e acabam realmente caindo na criminalidade. E aí a gente é atingido também. Então, é uma política pública que pensa na cidade como um todo, né? Que pensa na sociedade como um todo. Sim. Outro tema relacionado à saúde que a gente tem aqui na nossa pauta é falar da informatização do sistema de saúde. Pelo que eu entendi, existia aí uma empresa que fazia esse serviço que custava 2,8 milhões de reais, né? A gestão passada. Aí o prefeito atual decidiu trocar essa empresa que agora custa, marquei aqui, 956 mil reais. É uma boa economia aí. Só que no seu requerimento quer descobrir exatamente por que aconteceu isso, como aconteceu e se essa redução no valor influencia, né, no serviço prestado. Como foi? Já tem alguma resposta sobre isso? Tânia, eu não lembrava de ter passado esse, tá Sim. certo? É esse, informatização do sistema de saúde municipal. É? Exatamente, é um requerimento aí que pede o motivo da significativa diferença de valores. Nossa, eu não lembrava de ter passado esse. Qual que é o próximo que a gente tem? A gente tem aqui a entrega de kits de material de construção. Tá na nossa agenda, é? Bom, a gente pode passar para o próximo, deixa para responder isso por último? Pode então, ser? o do kit de material de construção? Isso. Então, que tem aqui a citação no requerimento que fala desse kit, que existe essa ideia de entregar, né? Quem tem um cadastro único na prefeitura e que é uma renda familiar não superior a R$ 1.800, poderia receber esse kit, que vem aí material de construção para fazer pequenas reformas. Ele está funcionando isso porque quase ninguém divulga. Então, o que aconteceu? No começo do ano, a gente recebeu demanda de pessoas que precisavam desse kit, que estavam indo em busca deles e não estavam recebendo. E aí a gente ligou para a Secretaria de Obras, né, primeiramente, para entender se esse kit estava sendo distribuído. E a resposta que a gente teve é de que não estavam sendo distribuídos porque não foi previsto o orçamento, né, no orçamento desse ano, da distribuição desses kits. Mas a gente recebeu uma denúncia de que esses kits estavam sendo entregues. E aí a gente fez um requerimento, né, esse requerimento, solicitando informações. Na verdade, a gente fez dois, né? A gente fez um requerimento solicitando aí informações se esse kit estava sendo entregue, como que ele estava sendo entregue, e a gente recebeu a informação de que esses kits eram entregues de acordo com que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social orientava a Secretaria de Obras. Só que, na verdade, o departamento que ficava dentro da secretaria, né, da CEDIS, de Desenvolvimento e Inclusão Social, que era de habitação, responsável para a orientação dos kits, não faz mais parte da secretaria. Então, houve aí uma divergência nas informações, algum equívoco, né, sobre quem está orientando, porque já nem faz mais parte da secretaria. Por isso, a gente fez um novo requerimento para tentar entender quem é que está orientando, como está orientando, se esses kits estão sendo distribuídos, porque até então, os munícipes que nos procuraram não estão conseguindo receber os kits, não estão recebendo os kits, né, procuram e não encontram. Mas a gente tem essa denúncia de que os kits estão sendo entregues. Então, houve uma divergência aí de informação e a gente quer entender melhor com esse requerimento. Sim, a gente vê que algumas pessoas às vezes pensam, nossa, mas vai dar até material de construção. Mas acaba sendo uma necessidade básica também, né, vereadora? Exatamente. Tem muitas pessoas que precisam. É uma política pública de muita excelência quando executada, né, de forma eficiente, com critérios, né? Consegue ajudar muitas famílias que estão aí começando essa construção, conseguindo sair, realmente ter a sua própria casa aqui na nossa cidade. O que você pensa sobre essas medidas, né, da prefeitura de tem a cesta básica, tem esse kit de construção, tem remédios, é válido isso,
Porque às vezes algumas pessoas pensam que é assistencialismo demais. Não, de forma alguma. É importante que a gente entenda o desequilíbrio que existe na nossa comunidade, né, em Taubaté, mas no nosso país como um todo. A gente tem a Constituição, né, no geral, ela tem que prover a equidade entre as pessoas. E, infelizmente, existe esse desequilíbrio na nossa sociedade, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições. Não é só uma questão de esforço, não é só uma questão de trabalhar. Muitas dessas famílias trabalham, Sim. mas realmente não é o suficiente. Então, é aí que entra o Estado, né? As políticas públicas, para que a gente possa conseguir equilibrar um pouco mais as coisas, porque essas pessoas que não tenham tantas condições consigam estar em pé de igualdade com as outras pessoas que não têm tanta, não estão em situações de tanta vulnerabilidade também. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente faz. Outro requerimento que a gente tem aqui é sobre vacinação. A gente acabou voltando para o tema da saúde, né? Vacinação das crianças e adolescentes. Teve uma história meio complexa, né, envolvendo o Ministério da Saúde. Vacina, não vacina, esses adolescentes, começou a vacinar, depois mandou parar. Tá todo mundo meio perdido. Aqui em Taubaté não foi diferente. Isso. E agora? Então, o que a gente faz? O que aconteceu foi um equívoco do Ministério da Saúde, né? Do Ministro da Saúde, que falou, né, que proferiu aí que os estados, né, o Brasil como um todo, deveria parar de vacinar as crianças dos 12 aos 17 anos, segundo a OMS. Mas, na verdade, a orientação que foi dada pela OMS é de que os países que estão atrasados na imunização, ou seja, que ainda não vacinaram as faixas etárias, né, dos idosos, que são as que a gente tem aí evidências de que são as pessoas mais prejudicadas com a pandemia, com o Covid, né, no caso, quando elas pegam o vírus e ficam debilitadas, e as pessoas com comorbidades. Então, os países que estão atrasados na imunização é que deveriam continuar priorizando essa faixa etária e as pessoas com comorbidade e parar por um tempo a vacinação das crianças, né? E aí, a orientação que foi dada pela OMS foi aí distorcida, né? Ou houve um equívoco mesmo na hora de falar o que a gente deveria fazer. E é por esse motivo que a gente fez aí esse requerimento solicitando que a prefeitura se posicione do porquê que parou a vacinação, visto que aqui em Taubaté a gente já vacinou as faixas etárias de maior risco e as pessoas com comorbidade também. Então, a gente não só pode, como deve continuar vacinando as crianças, né, de 12 até os 17 anos, até porque a gente está voltando aí com as atividades, né, extracurriculares também, e também as das escolas. E muita adolescente, muita criança voltando para os cursos, voltando para uma vida social. Então, é super importante de que essas crianças também vacinem, pensando também que muitas dessas crianças vivem com pessoas idosas e vivem com pessoas com comorbidade. Sim. E também decidiram meio que parar do nada, né? Que já tinha muitos adolescentes vacinados quando decidiram. Aí os pais ficaram na dúvida. Os que não tomaram, os pais das crianças que não tomaram ficaram pensando, por que o meu não tomou? Uhum. E os pais das crianças que tomaram começaram a ficar preocupados. Uhum. Será que vai dar algum efeito no meu filho? Então, esse é o perigo de fazer, proferir uma informação, né, sem ter muita certeza ou dessa forma equivocada. Porque aí a gente passa uma desinformação mesmo para a família e fica esse receio, esse medo, mas na verdade, não. As crianças têm que serem vacinadas sim, por esses motivos que eu falei. Elas convivem com pessoas idosas, convivem com pessoas com comorbidade, entre elas também que estão voltando, né, para uma vida social, escola, atividades extracurriculares. Então, é super importante que a gente continue vacinando. São José continua vacinando. O governo do estado de São Paulo também falou que vai continuar vacinando em São Paulo, né, capital, as crianças. Então, aqui em Taubaté não pode ser diferente. É por isso que a gente solicitou essas informações. A gente quer saber como que aqui a Secretaria de Saúde vai se posicionar, o prefeito vai se posicionar em relação a isso. Já podia ter se posicionado, né? Exatamente. Porque a gente vê nas redes sociais ali, as pessoas estão pressionando por resposta para saber, mas até que está organizada a vacinação em Taubaté, né? Tá. A gente não pode reclamar quanto a isso. A terceira dose já está chegando também dos mais idosos de novo. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Podia ser mais rápido? Podia. Mas está acontecendo, então a gente também vai reconhecer isso. Vereador, a gente tem agora um outro tema aqui, que é uma moção de repúdio. Saiu da esfera aqui dos requerimentos, uma moção de repúdio ao deputado federal, né? Uma medida provisória que o deputado federal Kim Kataguiri apresentou aí, que gerou uma polêmica. É sobre os postos de gasolina, quem abastece o carro, né? Postos de combustível. Quem abastece o carro tem a ajuda ali do frentista e essa proposta eliminaria a necessidade dele, assim como nos Estados Unidos a gente vê nos filmes, né? A própria pessoa vai lá na bomba e enche o carro. Muitos vereadores reclamaram disso na sessão também.
não só em Taubaté, porque isso tiraria o emprego de quase 500 mil homens e mulheres aí que trabalham nos postos. O que você acha? Bom, uma moção de repúdio a gente já sabe que não apoia essa ideia, mas eu queria que você discorresse sobre esse tema, se realmente essas pessoas ficariam sem emprego. Bom, o que acontece? Pessoas que acabam defendendo a ideia dessa emenda acreditam muito na liberdade individual da empresa, né, de escolher ou não ter o frentista. Mas o que acontece é que, enquanto um empresário, enquanto uma pessoa que é dona de uma propriedade, de uma empresa mesmo, né, o quanto ela puder diminuir dos seus gastos, isso é uma lógica, né? Ela vai diminuir mesmo. Sim. Então, a não obrigatoriedade de contratar os frentistas acarretaria, assim, num número altíssimo de desemprego. E você usou o número correto, os dados corretos. A gente tem hoje aproximadamente 500 mil funcionários que trabalham como frentistas, entre homens e mulheres. Então, a gente teria aí, num período pandêmico, pessoas que estão precisando de emprego, né? Se a gente entrasse com uma medida como essa, a gente teria um número muito alto de desemprego de pessoas que estão precisando. E é também uma emenda, né, que não pensa a economia de forma integrada. Essas pessoas desempregadas continuariam também não consumindo na cidade, não consumindo no mercado, não usufruindo do lazer, o que também prejudicaria a economia local de cada cidade, né, de cada, enfim. Então, é uma forma de não pensar a economia mesmo de forma integrada. Achar que solucionar a ponta do iceberg, e que não é o caso. Isso não resolveria o grande problema que a gente tem hoje aí no valor da gasolina. Até porque em 2010 a gente tinha gasolina 2 e pouco e a gente tinha frentista do mesmo jeito. Então, na minha opinião, pensar em soluções que acabam sempre estourando para o lado mais fraco da corda, que é o lado da classe trabalhadora. Isso a gente percebe muito, né, na política brasileira, não taubatiana, mas brasileira em geral. Falta esse tipo de detalhe, né? De pensar que a gente vive em sociedade e quase um efeito borboleta, que uma coisa parece pequena, né? A pessoa pode realmente pegar a bomba e colocar combustível no carro, mas acaba tendo todo um desenrolar que a gente não espera e que algumas pessoas têm que pensar que realmente vai ter esse efeito. No futuro, talvez realmente não tenha. Que até mesmo com carros elétricos e tal, talvez seja uma profissão que vá diminuindo mesmo as vagas de emprego, mas dá para segurar um pouquinho. Exatamente. Como eu falei, né, um pouco anteriormente, é pensar realmente para solucionar a ponta do iceberg, como se é uma medida muito pequena perto do grande problema que a gente tem. A gente precisa pensar a questão do trabalho, a questão dos valores que estão altos de forma integrada e não estourando sempre a corda para o lado mais fraco, porque é sempre as pessoas que mais precisam que acabam sendo prejudicadas com medidas como essa. E volta aquilo que a gente já conversou até no programa anterior, da importância de ter pessoas diferentes na política, que é um olhar diferente, uma pessoa que vive uma realidade, quanto mais realidades diferentes ali trabalhando pelo comum, mais luz a gente vai ter sobre cada projeto. Exatamente. Nada, a minha fala, né, o meu discurso nesse sentido, não é nada contra a iniciativa privada, né? Muito pelo contrário, mas precisa ter pessoas realmente na política que pensem como um todo, que pensem também na classe trabalhadora, senão a gente vai ter cada vez mais uma erradicação dos direitos dessas pessoas que lutaram tanto para conseguir espaço, né? A classe trabalhadora sofre muito até os dias de hoje, politicamente, socialmente, e a gente não pode fazer, num período pandêmico, ter uma medida que gere mais desemprego, né? Achando que vai solucionar algo que não vai ser solucionado por conta de frentistas ou não, de ter ou não ter frentistas no posto, né? A questão da alta da gasolina tem uma questão de comércio exterior, do aumento do dólar, é algo muito mais complexo do que ter um trabalhador lá gerando prejuízo para as empresas. Querer que a gasolina baixe o preço, todo mundo quer. Exatamente. Seria ótimo. Vereadora, deu tempo do nosso programa. Maravilha. Eu vou ter que encerrar aqui. Agradeço a sua participação, principalmente agora, presencialmente no estúdio, aqui no nosso canal aberto. Já vamos combinar aí nosso próximo encontro para o mês que vem, para a gente atualizar as pessoas que te assistem. E você, assistiu o programa? Gostou? Quer ver mandar para alguém? Vai lá no site, vai no Facebook. Em todas as redes sociais é fácil pegar o link, copia, cola, manda para quem você quiser.
esse programa vai ter reprise e outros também, que talvez você ainda não tenha visto, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.